Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectiva. E vamos preparar a nossa tiragem e, claro, vamos preparar agora para sacar a nossa primeira carta energética para a gente saber o que a espiritualidade tem a nos dizer. Vamos lá. Vamos preparar agora. Três de ouros ou 3 de pentáculos. Ás de espadas. Três de paus. Sete de ouros ou 7 de pentáculos. A temperança. O mundo. Oito de ouros ou 8 de pentáculos. Rainha de ouros ou rainha de pentáculos. Ás de pentáculos ou ás de ouros. O eremita. Cinco de paus. 5 de paus. Seis de espadas. Sete de espadas. Dez de espadas. Sete de copas. Rei de ouros ou rei de pentáculos.
Pajem de copas. Seis de copas. Cinco de espadas. Dois de paus. Cinco de pentáculos ou cinco de ouros. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo uma situação que ela foi indo, foi se construindo e ela ficou praticamente inacabada. Exatamente isso. Eu vejo uma construção de algo, tá? Eu vejo algo na sua vida que você vinha construindo e foi uma situação em que foi inacabada. Eu vejo isso. Foi uma situação que você vinha construindo com uma pessoa e você viu que essa pessoa meio que pulou fora do barco. É o que eu vejo isso. Você vê que essa pessoa pulou fora do barco. Eu vejo isso bem claro aqui. A primeira carta me mostra uma carta de ouros. 3 de ouros ou 3 de pentáculos, bem aqui. E eu vejo que energeticamente algo vinha sendo construído, e essa construção ela precisou de alguns detalhes para ser terminado. Alguma situação que você vinha fazendo junto com essa pessoa, e nisso parece que essa pessoa meio que saiu fora, desapareceu, não quis mais contato e saiu. Tá? Uma situação, pode ser um relacionamento, me mostra um relacionamento, me mostra um projeto de trabalho, me mostra situações conversas que estavam sendo ditas e essa pessoa meio que cortou e meio que desapareceu. Bem aqui, exatamente, bem aqui, nesse 3 de pentáculos. Você estava conversando com uma pessoa e essa pessoa simplesmente desapareceu. Muito claro isso. E eu vejo aqui você tendo a clareza mental e até mesmo a elegância. Me mostra bem aqui, olha, no Ás de Espadas, me mostra que você é bem elegante, bem, suas ideias bem claras, na sua mente mostra algo bem claro. E eu vejo você tentando, de uma forma muito harmônica, se comunicar com essa pessoa aqui no 3 de paus. Lembrando que 3 de paus é o quê? Paus é uma carta de fogo, e a carta de fogo é uma carta da criatividade mental. Então eu vejo aqui você elaborando situações, ou elaborando frases, elaborando meios corretos de poder falar com essa pessoa sobre essa questão que essa pessoa subitamente saiu de jogo e não te disse nada, simplesmente virou as costas. Exatamente, simplesmente virou as costas. E eu vejo você uma pessoa muito pé no chão. Eu vejo você uma pessoa muito pé no chão, porque energeticamente as cartas que saíram, como cartas de ouro, de espadas,
de fogo e outra carta de ouro, que é o quê? Esse momento que você está vivendo aqui agora, me mostra você sendo uma pessoa muito, mas muito realista e com um equilíbrio emocional muito em dia. Exatamente, isso me mostra aqui, olha, que você escolheu por fazer suas escolhas, mostrou a temperança mais uma vez, que mostra o seu equilíbrio emocional. Eu vejo que você toma decisões com um equilíbrio emocional muito forte. A temperança me mostra essa energia de que quando você vai preparar para tomar algum tipo de decisão, você se baseia, você faz um alicerce bem feito para que você não volte atrás. Me mostra bem claro que as suas decisões, elas são tomadas por um equilíbrio emocional muito forte do seu lado. Exatamente. Me mostra clareza mental bem forte em você. Olha aqui a sua clareza mental no Ás de Espadas. Lembrando que espadas é ar e ar é mente. Olha o céu azul. Eu vejo aqui que você nunca teve tão equilibrada ou tão equilibrado sobre situações que acontecem subitamente ou que de repente são cortadas subitamente. E isso me mostra muito claro energeticamente, quando situações súbitas ou radicais acontecem na sua vida, você é uma pessoa que você consegue se organizar tanto sentimentalmente como mentalmente de uma forma muito rápida, e você consegue se alicerçar de uma forma muito veloz. Você consegue entender que a situação foi uma situação súbita, uma situação que foi negativa ou positiva. Você sabe, digamos assim, identificar de uma forma imediata, praticamente, de uma forma bem rápida e imediata, graças à energia que te é concedida da temperança, desse arcano maior que é a temperança, que é um arcano de quê? De equilíbrio emocional. E mostra que esse equilíbrio emocional te deu forças e maturidade para o final desse ciclo. Me mostra claramente que esse final desse ciclo foi dotado de extremo equilíbrio da sua parte. Aqui na temperança, olha, 2 arcanos maiores, a temperança e o mundo. Me mostra de extrema equilíbrio emocional seu sobre esse término desse ciclo. E isso me mostra de uma forma tão clara sobre os detalhes da questão dos seus sentimentos e o seu entendimento pela vida. Os seus sentimentos e o seu entendimento pela vida me mostra muito claro, porque o anjo está com um pé na terra e o outro pé na água. Isso me mostra que você tem um entendimento muito bom sobre questões de sentimento e questões de planejamento carnal, emocional, físico, claro, sobre conexão entre um homem e uma mulher, ou sobre um casal em si. Então, essa finalização desse ciclo fez com que você, além de você ter uma capacidade emocional e de raciocínio bem equilibrada, e com isso faz com que você consiga compreender as coisas novas que estão por vir. E todas as coisas novas que estão por vir, ela vem dentro do número 8. O número 8 são um número de renascimento, de reestruturação, de retomada. E pentáculos, como eu já havia falado anteriormente, é ouro, e ouro é terra. Nesse momento agora, você se prepara, você está se reabilitando, você está aprendendo coisas novas, você está vendo caminhos novos, e isso em termos de tudo, tá? Em termos emocionais, em termos físicos, materiais, financeiros, porque também pentáculos me mostra muito questões financeiras, de terra, desse plano material que você se encontra.
E eu vejo que esse recomeço, esse novo aprendizado que você está tendo, está fazendo você se tornar uma pessoa não somente muito mais íntegra, existe uma integridade, mas os níveis de integridade e de situações intelectuais e emocionais, conforme você vai, digamos assim, botando mais combustível para dentro de você, você vai subindo de nível. Exatamente isso. E hoje, o seu nível em termos da questão terra, hoje, é esse nível. É um nível de uma rainha de ouros. Exatamente isso. Lembrando que o seu nível é um nível de rainha, não é um nível de um pajem. É um nível de uma rainha. E esse nível de rainha mostra, energeticamente falando, que tanto suas emoções, como o seu psicológico, o seu racional, o seu emocional e o seu espiritual estão em perfeita harmonia. Estão em perfeita harmonia. Você está uma pessoa muito mais bonita ou mais bonito, uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais equilibrada ou equilibrado, e isso faz com que você atraia os olhares de muitas pessoas, né? Os olhares das pessoas atraem o quê? A admiração das pessoas. Porque quanto mais você se mostra equilibrada ou equilibrados em todos os termos, você acha o ponto certo da balança para que você não seja nem muito salgada ou salgado, nem muito insossa ou insosso. Você sabe aquele ponto médio. E aqui mostra, na Rainha de Pentáculos, que você conseguiu achar esse ponto médio através de quê? De um novo caminho no Ás de Pentáculos. Para que você veja que a Rainha de Pentáculos, a Rainha de Ouros, conseguiu achar um caminho de ouro, energeticamente falando. Então, isso aqui é dado a você, através da energia do cosmo. Você se tornando uma pessoa com equilíbrios, com medidas de equilíbrio em todos os aspectos, faz com que você consiga achar o caminho literalmente de ouro, porque tudo isso se dá por questões cósmicas, questões energéticas de você conseguir juntar o seu equilíbrio de várias faces daquilo que você está aqui nesse planeta, do seu emocional, do seu espiritual, do seu sentimental, do seu racional, todas as questões. Por causa de quê? Por causa do quê? Por causa dos seus novos valores. Os seus novos valores trouxeram questões que fizeram com que você fizesse o quê? O que aconteceu com você? Você conseguiu, com muita calma, aqui no Eremita, que é um arcano maior, mais uma vez o Eremita, que é um arcano maior, trouxe prudência a você. A prudência e a tranquilidade trouxeram o quê? Trouxeram mais luz ao seu caminho. Olha aqui a lâmpada. A sua capacidade de inteligência, a sua perspicácia, a sua prudência, o Eremita me traz muito essa energia cósmica de prudência sobre muitas questões que antes você se debatia. Me mostra, no momento, que você tinha muitas dificuldades e muitos bloqueios. Os seus bloqueios e as suas dificuldades vinham porque você tinha que fazer escolhas, e essas escolhas sobre essa pessoa fazia com que você tornasse muita coisa conflitante dentro de você. E você via situações em que não somente o bloqueio era uma questão que influenciava em termos de quê? De raciocínio, porque 5 de paus é uma carta de fogo, e a carta de fogo, ela vem diretamente dentro da criatividade mental. Então, essa condição mental
que é uma carta de fogo, é aquilo que vinha diretamente dentro das elaborações de que você tentava planejar para você fugir dessa situação. Muitas vezes você lutava e muitas vezes não conseguia achar uma solução para esse relacionamento ou essa situação que você estava envolvida ou envolvido. E nisso, a espiritualidade, ela sempre está se renovando, ela sempre está preenchendo, ela sempre está trazendo novos caminhos para que você possa resolver uma situação. E fez com que o seu equilíbrio emocional e seu equilíbrio espiritual pudesse se conectar como um só, porque às vezes o seu espiritual, o seu emocional, o seu racional estão tipo, totalmente em cursos diferentes. E nisso você conseguiu achar e conseguiu unir, vamos dizer assim, todas as pontas para que você pudesse resolver essa situação. Bem aqui no 6 de espadas. O 6 de espadas, mais uma vez mostrando espadas, o elemento ar e ar, elemento mente, que você precisou se afastar mentalmente ou até mesmo fisicamente dessa pessoa para que a situação se resolvesse. Exatamente. Isso é uma carta de espadas e é uma carta de mente. Mas olha só, o que uma água faz numa carta de mente? A água é copas e copas é sentimento. Então, o que mostra aqui? O que está dizendo? O que a espiritualidade está querendo mostrar para a gente? O que a espiritualidade diz a respeito dessa condição? Que a sua mente precisou afastar porque os seus sentimentos e as suas emoções estavam abaladas, estavam em turbilhão, estavam agitadas e você precisava se afastar para que você pudesse achar águas calmas, para que você pudesse acalmar o seu coração, para que você pudesse acalmar os seus conflitos que estavam dentro de você, que lhe consumia, porque eram muitas as vamos dizer assim, as investidas em cima de você. Muitas situações você olhou e você viu essa pessoa e você sentiu o quanto essa pessoa foi traiçoeira ou traiçoeiro. Quantas vezes você olhou nos olhos dessa pessoa e você não acreditou que essa pessoa poderia fazer isso com você? Quantas vezes você imaginava, você falou, eu me deitei com essa pessoa e eu não acreditava que essa pessoa fosse se tornar uma pessoa que iria me passar a perna. Bem aqui no 7 de espadas. E o 7 de espadas energeticamente mostra que uma pessoa ela pode agir em segredo para te prejudicar. Ou essa pessoa pode ser uma pessoa traiçoeira. Ou essa pessoa pode agir de uma forma delicada para simplesmente te ferir. Exatamente. E essa pessoa é uma pessoa que não merece confiabilidade. Porque é uma pessoa que quando você vira as costas, ela vai ou ele vai e faz coisas que até a própria pessoa duvida. E com isso faz com que você acredite e saiba mais uma vez que essa pessoa, além de ter te machucado muito, você teve a certeza do fim dessa fase. E você não teve sombra de dúvidas que essa situação de traição, e a traição, ela são vários tipos de traições, são traições ideológicas, são traições carnais, são traições de várias formas, emocionais, sentimentais, racionais, estratégicas, de várias formas. E nisso fez com que duas cartas de espadas
espadas, 2 cartas elemento ar, 2 cartas elemento mente, fizesse você enxergar que uma situação de conflito, uma situação de traição, uma situação de desconfiança, uma situação que as coisas não ficaram claras, fizeram o quê? Uma grande dor prevalecer. E uma situação de que ficou totalmente insustentável. E nisso, você começou a perceber que nessa situação já não cabia mais espaço de estar com essa pessoa, porque os seus sonhos, as suas metas, tudo aquilo que você está seguindo e deseja no 7 de copas, todos os seus sonhos, todas as suas metas que você deseja seguir, essa pessoa não foi capaz de poder captar. Não vamos dizer assim, de prover, ou seja lá o que for, não é isso, mas é captar. É quando a pessoa está na mesma página do que você. É quando a pessoa está na mesma sintonia que você. É quando a pessoa tem os mesmos ideais e os mesmos anseios que você. Por quê? Porque quando você tem um casal, o casal é como o quê? É como um jogo de vôlei de praia, são somente 2. Ou os 2 jogam a favor, ou se um jogar contra, acabou o jogo. Então é isso que acontece. Por isso que os sonhos que você está tendo, e os desejos e a idealização, essa pessoa não teve a mesma idealização que você teve. E quando as pessoas que não têm idealização, que não tem, digamos assim, não está sintonizado na mesma estação ou na mesma página, as pessoas simplesmente vão para um lado e a outra vai para o outro. E nisso cada um segue o seu rumo como quiser ou bem entender. E nisso, esse novo caminho que você escolheu, eu vejo que você se mostra uma pessoa muito íntegra e uma pessoa muito capaz de conseguir promover e executar todas as tarefas que lhe é dado. Exatamente isso. Eu vejo você uma pessoa que está trabalhando muito aqui no Rei de Ouros. Eu vejo você aqui que você estava sonhando com todas aquelas condições que você gostaria de ter. Exatamente. Me mostra aqui você querendo ter muitas coisas e mostra você conseguindo, porque me mostra você aqui, olha, como uma energia de um rei de ouros. Exatamente, uma energia de um rei de ouros. E a energia de um rei de ouros me mostra que você, sim, vai conseguir o que você deseja. Sim, você vai conseguir o que você deseja. É claro que você não é uma pessoa de ferro, você é uma pessoa que tem sentimentos, você é uma pessoa que tem emoções, você é uma pessoa que tem sensibilidade. E em algum momento eu vejo sim você pensando nessa pessoa do passado. Ah, Fábio, mas eu não penso nessa pessoa do passado. Algumas pessoas sim pensam nessa pessoa do passado, outras não. Mas a energia filtrou e mostra que sim, algumas pessoas têm lembranças da época que tudo parecia certo, que tudo parecia que ia dar certo. Claro, por isso que iniciam os relacionamentos. Por quê? Existe um momento bom, pode existir um momento que não seja tão ruim, mas não um momento que vá destruir o relacionamento. Mas em algum momento a sua mente te traz para o passado e te mostra quando você iniciou cheio de promessas, cheio de situações que tudo parecia estar correto.
bem aqui no Pajem de Copas e 6 de Copas. 2 cartas de copas, 2 cartas de sentimentos, e o Pajem me mostra isso. Me mostra esse começo que você teve com essa pessoa, com cheio de promessas e sentimentos, aquela paixão, e até muitos momentos te traz um saudosismo, sim. Em alguns momentos você pensa, poxa, não poderia ter sido como antes? Não poderia ter sido no começo, hoje com mais maturidade, a gente com mais maturidade, a gente com mais confiança. Não poderia ter dado certo, mas aí o que acontece? As disputas e o conflito entre vocês fizeram com que essa situação tivesse que dar um basta. E graças ao seu equilíbrio emocional, graças à sua mentalidade e o seu poder emocional, você conseguiu sim se projetar para você conseguir ver o seu futuro no 2 de paus. Lembrando mais uma vez que o 2 de paus é uma carta de fogo. E uma carta de fogo é uma carta da criatividade mental, que fez com que esse conflito que você teve nesse 5 de espadas, que espada era elemento ar e elemento ar é elemento mente, essa luta que você teve com essa pessoa fez com que você crescesse e que você estivesse num bom lugar e que você projetasse o seu futuro para que você evite qualquer desafortuno, bem aqui no 5 de ouros. E graças a essa sua tomada de fogo, vamos dizer assim, esse seu equilíbrio, esse seu planejamento para o futuro, que aqui as cartas te alertam, continue o seu planejamento para o futuro, porque isso te livrará das mazelas econômicas ou materiais do 5 de pentáculos. E com isso, todo esse aprendizado que foi lá do começo daquela situação inacabada que você teve, que aqui mostra que essa situação com essa pessoa, o seu equilíbrio emocional, fez com que você não só se curasse em termos emocionais, mas também em termos materiais, que é o que mostra aqui claramente. Então, as pessoas começaram a te olhar de uma forma ainda mais admirável do que você é. Porque você se tornou uma pessoa que já estava dentro de você e você só precisou do tempo para poder aflorar como uma flor. Então, eu gostaria de alertar mais uma vez a você, para que você sempre lembre, do seu livre-arbítrio e das situações em que você pode gerenciar e contornar conflitos, como aqui foi mostrado, para que você, consiga, mais uma vez, evoluir de acordo com seus ideais e de acordo com o que você acredita espiritualmente. Lembrando mais uma vez que a mensagem espiritual está sempre aqui e que você possa gerenciar e usar sim o seu livre-arbítrio como uma ferramenta útil para que você consiga pisar em alicerces que você considera mais firmes e mais interessantes e convenientes para a sua própria evolução, ok? Gostaria de pedir mais uma vez gratidão a todos. Agradeço mais uma vez por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.